nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Eu vou dar continuidade do que eu estava lendo ontem. Eu vou pegar dessa parte aqui, porque eu não lembro onde foi certinho que eu parei. Porque o meu marido chegou e começou a ligar no telefone aqui, acho que vocês escutaram no final, né? Ele falando, e aí eu falei, meu Deus do céu, e vim aqui com o telefone, aí eu acabei encerrando, e eu tinha um compromisso à noite, acabei encerrando, falei, amanhã eu continuo, né? Aí eu vou pegar dessa parte aqui para frente, para poder dar continuidade, que eu sei que era esse capítulo 16, eu só não sei de onde foi que eu parei, né? Que Jesus estava explicando sobre a profecia de Isaías, né? Então, vou continuar lendo. Vou pegar aqui. É justo que o Senhor cubra sua glória diante do ímpio, nesta e na outra habitação. 2 vezes o ímpio verá a minha glória, e não a quererá ver, porque será terrível para ele, quando ele morre e no último dia. Então, quando ele morre e no último dia. Então eu lhe pergunto: o que você fez com o meu povo, com os meus dons? Esta pergunta o lançará como uma flecha de um arco, nas profundezas de onde ninguém pode sair. Minha segunda Jerusalém terrestre é Roma. É uma terra querida na qual eu queria minha igreja, por ser o centro do mundo. Devia ser tratada como uma relíquia reluzente por quem a dirige. Desprezar o comportamento de Deus de novo? Então, olha só. Esses tempos eu estava vendo. Foi um vídeo que foi colocado sobre a Bíblia, né? Explicação da Bíblia. Eu assisti bem certinho o primeiro vídeo. O segundo ainda eu não terminei, eu não assisti o segundo vídeo, assisti o primeiro. E aí, uma das coisas que chamou bastante atenção naquela primeira parte até é quantas renovações de aliança que Deus fez com o povo, né? Então sempre Deus está renovando a aliança, sabe? Sempre há uma renovação, porque é sempre o homem cai, é sempre o homem ele ele que falha com Deus, né? Então assim todas as explicações lá que de quando o povo judeu saiu do Egito, aí lá no deserto eles quebraram a aliança com Deus, teve que fazer outra nova aliança. É que eu não vou lembrar certinho, né, do vídeo lá, de toda a explicação lá, né, porque daí eles chegaram na Terra Prometida. Eu sei que lá teve outra quebra de aliança, antes também já tinha tido outras quebras de aliança com Deus, né? Então sempre o homem, ele quebra, sabe? Ele é inconstante, né? Então, assim, Deus, ele sempre é fiel, né? Então, Deus, ele sempre permanece. E às vezes, quando ele estava explicando, eu falei, meu Deus, quebrou a aliança de novo. É porque lá no deserto, daí voltaram a adorar o bezerro de ouro, eu não lembro, lá no deserto, quando Moisés estava levando, né? Então, que lá foi uma outra quebra, né, de aliança com Deus. Aí depois Deus fez nova aliança. Então, assim, aqui quando eu ouvi aqui, ó, desprezar o comportamento de Deus de novo, aí eu lembrei de tudo isso, sabe? Falei, meu Deus, como o homem, ele não se sustenta, né? Ele não sustenta, ele não consegue se sustentar, né? Na fidelidade com Deus, né? Eles se aliaram ao crime mortal, casaram suas almas com Satanás e pensaram, por meio de um sacrilégio tão voraz, em se salvarem dos flagelos pelos quais fazem os outros passarem.
Então, assim, eles pensaram em se salvar dos flagelos pelos quais fazem os outros passarem. Não, a falsidade não salva. O Pai da verdade diz a você: o Senhor da falsidade o incita a isso, e no momento certo se volta contra você para fazê-lo perecer. Eu sou aquele que salva, e ninguém exceto eu pode. Você será despojado de sua falsa armadura, bem na hora em que meu castigo atingir. Né? Então não adianta. Eu tava, aqui até pensei, né, assim, por exemplo, né? Então eles acham que está protegido, né? Então assim, vai vir os flagelos, vai ter lugares para se esconder, comida, vamos supor que eles preparem, né? Às vezes eu sempre fico pensando, né, que Deus nunca, não é muito assim no campo material, né? Eu sempre penso que Deus sempre está falando, assim, Jesus está sempre falando bastante no campo espiritual. Mas assim, vamos pensar que eles pensam, vamos supor assim, quem está fazendo mal, e ele fala assim, a hora que começar a guerra, eu vou estar protegido porque eu fiz um túnel, eu coloquei comida lá dentro, e tem comida lá para 10 anos, e tenho arma, tenho tudo lá. E aí Deus vem com os flagelos divinos, né, com os castigos, né, por exemplo, um terremoto, por exemplo. Nada daquilo, né, que ele achou que ele estava protegido, né, que ele estava pensando, protegendo, a proteção que ele está pedindo, que ele está fazendo, né, é por si próprio, né, é coisas humanas, ele acha que ele vai estar protegido, que os outros vão morrer e ele vai sobreviver. Aí Deus vem com um terremoto, um dilúvio, por exemplo, entendeu? Então, nada do que ele fez, olha, será despojado, né? Eu estou falando isso de uma forma física, né? Material, assim, né? Mas eu não sei, assim, porque, assim, às vezes eu fico pensando, né? Como que a alma pensa que ela consegue se salvar sem Deus, né? Como que ela consegue se armar sem Deus? Achar que ela é boa por si mesma, sabe? Então é complicado. Às vezes eu pensar que eu não sei, eu acredito, que eu estava pensando mais naquele pensamento mesmo, que a pessoa, que o ímpio, ele acredita nas mentiras de Satanás, entendeu? Então ele acha que se ele sair da terra e ele morrer, ele vai ter aquela mesma vida, entendeu? Aquela vida de paixão, aquela vida de prazeres, tudo que aquilo que Satanás, né, faz, como é que fala? Incentiva, né? E ele acha bom, né? Todo esse incentivo. E aí ele escolhe o Satanás como pai, né? Então eu penso mais assim. Então, nossa, é essa vida que eu quero ter eternamente, né? É assim que eu quero viver. Sim, assim, desse jeito. Aí se eu morrer, eu for pro inferno, pra mim tá bom, porque ele acha que ele vai continuar com aquela vida, entendeu? É isso que eu fico pensando. Isso não é possível. Só que ele é enganado, porque ele só consegue porque Deus permite, né? Então ele vive essa vida só porque Deus permite, né? Então, enquanto ele está vivo aqui na Terra, Deus permite, porque ele está sustentando, né? Igual a gente fala, Deus é fiel. Então ele é fiel, né? Ele não muda. Se ele planejou assim, que enquanto a pessoa está viva aqui na Terra, ele ia sustentar, né? Que a divina vontade, mesmo em segundo plano, permissiva, ela ia sustentar o homem na liberdade, porque é o que ele queria dar, é liberdade, né? Mesmo o homem errando, pecando, fazendo tudo que ele teria que fazer. Então, durante aqui, e isso o Satanás aproveita, né? Porque ele sabe, aproveita, né? Então, aqueles que caem na conversa dele, ele fica induzindo a isso, achando, então, eu penso que essa alma, ela pensa que ela vai ser assim eternamente. E ela começa a ficar com raiva de Deus. Aí se falar que Deus vai tirar tudo isso dela, ela tem raiva de Deus. Se falar que Deus tira todos esses prazeres dela, ela tem raiva.
né? Não sei explicar, porque eu tô na minha mente aqui uma entrevista mesmo que eu vi com um cara, uma pessoa, ele não era ateu, ele não se dizia ateu, porque não é que ele não acreditava em Deus, mas ele zombava de Deus, assim, ele ria, porque ele estava nos prazeres dele, ele falou que ele só não matava porque senão ele ia preso. O único motivo dele não matar alguém, né, o resto tudo ele fazia. E ele gostava, ele falou que ele não queria ir pro céu mesmo, porque é isso que ele gosta. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu tô lembrando dessa entrevista, era uma coisa, foi uma coisa horrorosa, assim, de ver como que é um coração assim, né, de maldade assim declarada, né? E aí ele debochava muito de Deus. Eu não quero ir para o céu mesmo, porque lá na cabeça dele ele ia ter que viver, né, uma vida certa, e isso para ele não é atrativo, não é o que ele queria. Então ele gostava de Satanás mesmo, entendeu? E aí eu tô pensando nele, assim, quando Jesus está falando aqui, é um exemplo assim que vem na minha mente, porque é, não tem outro motivo, assim, eu fico pensando, meu Deus, mas qual outro motivo para não aceitar Deus, né? Assim, de olhar, de achar que está protegido, né? Porque Jesus está falando aqui que ele está com uma falsa armadura, né? E que ele acha que o castigo não vai atingir ele, né? Então eu não consigo assim entender isso. Como que alguém pensa que o castigo não atinge ele? Que ele está armado do quê? Como que ele acha? De boas obras que ele acha que ele está fazendo? Sabe assim, será que ele acha que ele tem essa convicção que ele está fazendo as pessoas que não são igual a esse satanista, igual eu falei que você declarado? É, ela acha que ela está ganhando de Deus, por exemplo, fazendo os preceitos? Talvez seja essas pessoas, mais ou menos assim, eu vou na missa todo domingo, então Deus tem que me salvar, porque eu vou lá e cumpro o meu preceito. Então quer dizer assim, é uma falsa armadura, mas o coração não muda, né? Pode ser esses também que Jesus está falando, né? Que é aqueles que assim, eu cumpro todas as regras, né? Mas o coração mesmo é duro. O coração mesmo, né? A gente sabe disso. Não, eu fui na missa, né? Eu comunguei, eu confessei o pecado, mas não me arrependi de verdade. Então, talvez aqui pode ser isso, né? Uma falsa armadura, né? Talvez é essa falsa armadura. Porque daí ele fala assim, mas eu vou todo domingo na missa, então Deus não pode me castigar, só se for nesse sentido, né? Porque estou tentando aqui pensar para ver quem que é que Jesus está falando de verdade aqui, ó. Você será despojado da tua falsa armadura, né? Bem na hora em que meu castigo atingir. Porque como que a gente como que pode ter a pessoa pensar que ela está segura, né? Sem ter Jesus de verdade, sem ter o Criador de verdade que criou todas as coisas, né? Só se for esse tipo de pessoa, né? Que vai lá, cumpre preceitos, mas não tem mudança de coração. Lá no coração dele, lá no fundo do coração dele, ele não mudou nada. Por dentro ele é podre e por fora ele engana, né? Mais ou menos assim, só se for isso. Porque é assim que Satanás se comporta. Ele não pode se comportar de outra forma. Porque tudo o que ele pode dar a você são sucessos fugazes. Só eu dou proteção que nunca termina. E quando eu pareço salvar ou condenar, Satanás foge, deixando vocês sozinhos. Ó filhos tolos do pecado. Né? Então, assim, na hora mesmo, Satanás deixa sozinho, né? Você vai entender quem é Deus e quem é Lúcifer apenas nas garras da tortura. Lição terrível. Meu Deus, que triste, né? E quanto mais você pecar, mais dura será a garra, porque há um limite até mesmo para a minha bondade. Presta atenção nisso. Sem limites, mais inteligente. Lembre-se disso.
prestar atenção nisso que está falando aqui. Então, você vai entender quem é Deus e quem é Lúcifer apenas nas garras da tortura. Na hora que está sendo torturado, quem que fica? Né? Lúcifer foge. Né? Na hora da tortura, o Lúcifer, ó, larga você sozinho. Deus não. Lição terrível. E quanto mais você pecar, mais dura será a garra. Mais dura será a tortura. Ó. Quanto mais pecar, mais torturado você vai sentir, ó, garras da tortura. Né? Então, aqui, ó, mais será a garra. Então, mais torturado. Então, quanto mais pecado, mais torturado. Porque há limite até mesmo para a minha bondade. Sem limites, mais inteligente. Lembre-se disso. Nada está oculto do Senhor. Nada que os terráqueos pensam no escuro, mesmo nas trevas secretas do coração. Então, aqui, olha. Então, nada, né, passa despercebido de Deus, né? Deus sabe tudo. E seus pobres irmãos podem ver apenas o exterior e podem ser enganados por sua hipocrisia. Eu vejo tudo e o ajo como merecem suas ações. E como uma parede destruída por uma pequena brecha, seu prédio, fundado no pecado, desabará quando ninguém pensar nisso. Então quer dizer o quê? Externamente, é isso mesmo, né? Internamente a pessoa pode estar podre. E externamente ela se fingir de bonzinho, né? Então ele é hipócrita. E Jesus, e ele falou, Deus vê tudo. Vê tudo. Por fora pode estar lá falando, nossa, eu amo os pobres, pode fazer caridade, por dentro tá só fazendo maldade, só maquinando coisas, só, né, só destruindo, só destruição, mas quem olha por fora, né? E aí ele está falando, eu vejo tudo e vou julgar conforme seus atos mesmo de pecado, né? Então é conforme as suas ações. E com a parede destruída por uma pequena brecha, seu prédio, fundado no pecado, desabará, quando ninguém pensar nisso. Nem vocês que se consideram seguros em seu pacto com o pai da falsidade, nem as pessoas que temem você pensando que é invencível, né? Então a gente sabe disso, né? Que tem pessoas aqui no mundo, eles conseguem fazer tudo, né? Parece que eles conseguem fazer tudo, porque eles têm um pacto, né, com a falsidade, que é com o diabo, né? Eles estão alinhados nas coisas erradas. Quem está fazendo coisas erradas, aproveitando seu poder, tá assim com pacto com o demônio, né? Mas aí o que que acontece? A gente sabe disso, né? Às vezes a gente pode ver aí, sei lá, agora aqui no Brasil a gente vê, né? Tem um poder lá que ninguém passa por cima deles, né? Eles fazem tudo, né? O que eles querem, né? Eu tô vendo isso no Brasil. Tem um lugar ali que eu vejo muito isso. Que dá a impressão que aquele homem pode fazer o que ele quer, né? Dá a impressão. É essa impressão que dá, né? Mas Jesus está vendo tudo. Pode parecer, uma hora isso vai ruir, porque ele não é eterno, né? Ele pode pensar, pensando um aqui, né, do Brasil, e vocês sabem, mas pode ser até na sua cidade, um juiz, um policial, um delegado, sei lá o quê, ou alguém que tem alguma influência, né? Pode ser tantas pessoas, né? Às vezes dentro de uma empresa, que nada derruba aquela pessoa, e ela tá fazendo só maldade, né? Tô falando de uma pessoa que tá fazendo maldade. Não tô falando de um chefe que ele tá sendo firme no compromisso dele, porque tem gente que confunde, né? Tem muita gente que confunde isso. Porque às vezes você fala que o chefe é ruim e o chefe não é ruim. Ele só tá fazendo o que realmente ele tem que fazer, né? Para tocar a empresa, para deixar aquela empresa em pé, funcionando, né? Então, ele às vezes é rígido, mas ele é rígido porque se não for, não para nada em pé. Gente, senão se não sustenta, senão a empresa quebra, né? Então, tem muita gente que confunde,
uma pessoa que está fazendo as coisas certas, e aí tem a rigidez disso, porque é necessário para que se mantenha em pé, e é necessário que o funcionário cumprisse, né, a sua parte para poder aquilo manter em pé, daí o funcionário não cheio de si mesmo, aí ele é sempre chamado a atenção, ele fala que o chefe é mau, mas não é, nada a ver. Não estou falando desse tipo de pessoa, não. Estou falando daqueles mesmo que às vezes a gente vê que usa o poder mesmo, né? Que usa a sua posição, que usa o seu poder, né? Para quê? Para fazer o que ele quer, para fazer maldade, né? E tem gente que tem um poder, tem um cargo alto, né? Às vezes às vezes é um juiz, é um promotor, é uma polícia, é alguém influente dentro da cidade que tem alguma coisa assim, né? Algum cargo e ela faz o que ela quer. Existe, a gente vê e tem exemplo bastante, né? Em todo lugar tem, né? Então dá a impressão pra gente aqui que a pessoa é invencível. Até um chefe de tráfico, por exemplo, dá a impressão que aquela pessoa é invencível, né? Um traficante lá grande. Não dá a impressão que aquela pessoa é invencível? Você não vai lá mexer com ela, porque para você, né, na cabeça da gente, você vai mexer com uma pessoa dessa? Você vai ser morto. Quantas pessoas não têm medo, né? Então, bastante gente tem medo. Então, assim, é... e na cabeça deles, eles são protegidos mesmo. Ó, nem vocês consideram seguros em seu pacto com o pai da falsidade. Eles pensam mesmo que são invencíveis. Na cabeça deles, eles pensam que são invencíveis, né? Mas chega uma hora, né, que não que é entre Jesus, né, tudo que ele falou ali em cima. Aí é a hora que é na morte e na minha glória. Eu vou falar o que vocês fizeram com meus dons que eu dei para vocês. E aí, o que vocês fizeram com eles? Né, Jesus está falando ali em cima. Porque daí eles vão ver o quê? Que existe essa eternidade. Eu, eu sei lá, na minha mente é aquilo que eu falo que eu falei para vocês. Eles acham que o diabo vai sustentar eles nessa vida, nessa vida, sabe? Nessa vida que eles levam. Eles acham, né? Não tem outro caminho, não tem outra explicação. Na cabeça deles, eles estão assim, convictos que vão morrer. Se morrer, vão estar felizes lá no inferno. Vão ter a mesma felicidade, vamos supor que para eles isso é felicidade. Eles acham que vão ser felizes lá no inferno, do jeito que eles levam a vida aqui na terra. Mas aqui na terra é porque Deus está sustentando, né? E Deus, ele se retira. E o diabo foge e deixa você na mão de Deus. Fala assim, agora fica aí no seu julgamento, olha quanto pecado você fez. Aí a tortura, né? Que Deus está falando ali, a tortura. Aí vai mostrar tudo que fez. Ele olha para trás, não vê nada de bom. Desperdiçou tudo os dons, né? Tô pensando nisso, né? Que Deus está falando aqui. Mas aí Jesus também fala muito aqui, né? Porque ele está falando de Roma, né? Ele começou aqui, na verdade, em Roma. Então, às vezes, muito dessas lamentações de Jesus é, das, do que está dirigindo Roma. Ele falou isso, né? Quem está dirigindo Roma ali em cima. Então, está aproveitando o quê? Do poder, né? Que tem nas mãos ali da igreja. Então, assim, Deus dá muitos dons para essas pessoas que irão dirigir, principalmente algo tão grande que é a sua igreja, né? E aí ele aproveita desse poder para benefício próprio, né? E aí eu não sei se ele cumpre algum preceito, porque por causa disso que eu falei aqui, que Jesus fala assim, que eles colocam uma armadura, né? Então não sei se ele fala assim, ó, oh, Deus, eu tô sendo bonzinho, viu? Olha aqui, ó, tô dando comida pros pobres. Ó, Deus, tô sendo bonzinho, viu? Tô indo lá todo domingo celebrar a missa, né? Ó, tá aqui, ó. Não sei. Mas tô só pensando mesmo no trecho aqui, né? Tentando pensar no trecho. Porque eu pensei em umas pessoas, né, do mundo, mas aqui Jesus também está falando de Roma, né? Minha nova Jerusalém. E quebraram de novo, né? Isso que Jesus está falando. Estão quebrando de novo a aliança feita com Deus. Porque Deus tudo dispôs, né? Ele colocou para que a sede fosse em Roma, Deus tudo fez.
né, para que chegasse até ser esse lugar. E ele queria, né, o centro do mundo, ele estava falando aqui no trecho, é ali que ele queria, Nova Jerusalém. Mas estão quebrando a promessa de novo, né? Então, quem que está quebrando a promessa de novo? Aqueles que estão à frente, né? Então, estão quebrando, né? Então, pensando nisso também. Eu vou continuar, porque tentando entender. Se eu entendi algo errado, Deus me perdoa, né, pedindo perdão. E assim, o trecho está aqui também, né? Por isso que é bom de pôr o trecho na tela, porque se eu estiver errando, e quem está vendo o erro, pode estar falando, né? Acho que você está enganada, sei lá, né? Alguma coisa desse jeito. Ai, ai de vocês que levam meu povo a acreditar que eu protejo seus erros. Ai de vocês que levam meus filhos a desconfiar de minha justiça. Você vai responder por isso, também porque o escândalo recai sobre quem o causa. E que escândalo maior existe do que levar gente comum a acreditar que Deus protegeria injustamente os grandes que pecam? Quantas almas arrebataram de mim, ó obreiros da iniquidade? Então, assim, acho que, né, na verdade, o que Deus está falando mesmo é de quem deveria ser o pastor do seu povo, né? Porque está levando o quê? Acreditar que aqueles erros que eles cometem, Deus está protegendo eles, né? Faz o que, ó, arrebatam de mim almas. Nossa, isso aqui é muito sério, né? Quantas pessoas enganadas que caem nesses enganos, né? Por quê? Porque vem de cima aquele que deveria, né? É, cuidar das coisas de Deus, não cuida. Infelizmente, até passou uma coisa na minha cabeça, porque eu vi isso ontem, né? Que eu até comentei do rapaz que é índio lá e se declarou cristão. E quantas pessoas, mas era muitas pessoas, mas muitas pessoas, eu não estou falando de pouca não, que acharam um absurdo ele ser índio e ser cristão, que ele não deveria ser cristão, porque os cristãos, quando colonizaram o Brasil, a história, né? Aí eles queriam colonizar o índio e impuseram, né? A religião católica até, né? Impôs. E aqueles que não eram, que não aceitavam, eles matavam, né? Então, tinha que aceitar a força. Então, assim, eles falam, daí é que eu vi de comentário, né? Você já tem a cultura de vocês, a religiosidade de vocês, a mãe natureza, entendeu? Então, da onde vêm essas falas, né? Da onde vêm essas falas, né? Então, assim, que era para eles. Aí eu já não sei, eu fiquei pensando assim, eu sei que Deus ele conduz perfeitamente, né? As coisas, né? Mas a gente vê que a cabeça mesmo da nossa igreja não está preocupada em trazer Deus lá, né? Nas aldeias indígenas, porque a gente sabe que de uns tempos para cá foi falado muito, né, disso. Mas eu acredito que, né, obra de Deus mesmo ali, por mais que parece que, que é ruim, né? Deus transforma em coisa boa, né? Talvez é uma forma mesmo de Deus se revelar, né, para aqueles que vão ter o coração, né, os indígenas mesmo, né, que vão se abrir para Deus, né? Ele aproveita, isso que eu estou pensando, né? Ele aproveita. Mas qual é a intenção de quem está realmente fazendo essas coisas, né? Aquela teologia da libertação. Qual que é a intenção mesmo? A intenção dos homens não é boa. Deus renova, Deus faz do mal algo bom. É isso que eu estou querendo dizer. Mas qual é a intenção, né? Então, pensando assim, qual que é a intenção deles de verdade? Esconder os seus pecados através dessas coisas? Né? Quem está dirigindo a igreja, quem é os cabeças mesmo da igreja ali, está cabeçando isso, né? Que está
Isso. Qual que é a verdadeira intenção deles? De dentro do coração deles. Porque a obra externa parece boa. Né? Isso que Jesus estava falando aqui em cima. A obra externa está escondida, está ali. A externa até parece boa. Mas e a interna? Né? Então, eu acredito que Jesus está falando mais, né, do interno do coração. Interno do coração, interno da intenção, né? Eu pensando assim, eu sei que Jesus ele vai pegar tudo isso, né? E vai pegar do mal, ele vai transformar em bem, né? Ele vai aproveitar a maldade, né? Então a gente confia em Deus plenamente disso, né? Que ele vai pegar. Mas aqui Jesus tá assim, colocando que Jesus está meio sentido aqui, ó, que tá realmente reclamando, não é que Jesus reclama, ai meu Deus, é que sumiu a palavra. Jesus realmente está triste, né, aqui, está bravo, não sei como é que sumiu a palavra, né? É com os corações, né, com esses corações internos que estão fazendo essas coisas para benefício próprio, não é com a intenção, né, de levantar a sua igreja, de realmente evangelização, entendeu? Né? Ele está falando aqui, no fundo do teu coração, o negócio está podre, está cheio de pecado, está escondendo teus pecados, né? Você está pecando e fazendo obras, mostrando alguma obra externa para esconder seu pecado, para dizer, como se fosse uma armadura, né? Como se fosse falar assim, ó, eu levei lá, eu fui até eles, eu fiz isso, mas o teu interno mesmo está podre, né? Então, tô pensando nessas pessoas que tá dando a entender, né? É, ainda assim serão filhos da minha misericórdia. Quantas almas arrebataram de mim, ó obreiros da iniquidade? Ainda assim serão filhos da minha misericórdia. Não é assim com vocês, a quem tudo dei para atraí-los a mim e transformá-los em instrumentos do bem, e que se esqueceram de tudo e me colocaram após Satanás? Então, eu não sei, assim, eu não entendi direito, mas eu não sei se é isso, né? Porque ele falou, ainda assim, ainda. Não, peraí. Ainda assim serão filhos da minha misericórdia. Talvez os enganados, né? Isso que eu tô falando desse mal, às vezes, de misturar as coisas como estão fazendo. A Deus ainda vai ter misericórdia desses que, no fim, ficam no meio dessa confusão, né? Não sei se é isso que Jesus está falando, eu não sei. Ai de vocês que entram em alianças das quais nada além do mal pode vir ao meu povo. O mal para a carne e o espírito. E você sabe que é mal e você o faz do mesmo jeito. Você sabe que é mal, olha, né? Então aqui, ó, sabendo. Ai de vocês que entram em alianças das quais nada além do mal pode vir ao meu povo. O mal para a carne e o espírito. E você sabe que é mal e você o faz do mesmo jeito, usando mal o poder para que sua própria pessoa triunfe na terra. E quais são as suas pessoas? Punhados de argila que mantêm suas formas, enquanto a misericórdia os mantém úmidos com o orvalho celestial, e que, uma vez secos, se transformam em pó, como giz peneirado e se espalham. Né? Então, aqui Jesus está falando mesmo, né? Então, assim, que quem os mantém ainda vivos, né, é a misericórdia de Deus, que ainda os sustenta aqui nessa terra, né, que é a divina vontade ali, que a gente já sabe de tudo, né, que Deus mantém tudo, até o mal, para ele tem Deus tem misericórdia, né? Porque Deus ele deu a liberdade para o homem, então ele não tem como às vezes a gente fala, Deus acaba com tudo isso, né? Deus podia mesmo acabar com tudo isso, mas é, não é esse o plano de Deus, né? Ele aproveita desse mal para trazer um bem. Ele transforma, né? Deus consegue transformar. Mesmo o homem na sua liberdade fazendo mal, aquele mal, Deus vai lá e ainda transforma em salvação, né? Um dia eu estava pensando, porque assim, foi semana passada, meu marido estava assistindo tanto filme de guerra,
E acho que a maioria era da Segunda Guerra, não sei. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, pai, mas quanta gente morreu? Porque assim, no filme daí até teve um assim que tava lá os soldados tudo morrendo de medo, indo, né, pra batalha, porque assusta, né? E aí vai aquele batalhão inteiro, aí eles entram na frente, lá morre praticamente todo mundo. Sobra dois, três ali, e você olha, meu Deus, quantos jovens morreram, como Jesus fala no livro do céu, né? Quanta carnificina, né? Quanta morte, Pai do céu, quantos jovens no começo da vida sofreu ali, morreu tudo. E aí eu fiquei pensando, né? E a Luísa, ela fala, né? Meu Deus, quanto horror, porque ela viu, Jesus mostrou para ela. E ela viu essas coisas. Por isso que ela fala, quanto horror. Ela ficava, né, assim, até de uma certa forma nervosa, não sei explicar como é que a gente fica quando vê essas coisas, né? E para nós veio de uma forma em filme, né? Hoje a gente tem o quê? O filme para mostrar pra gente o que foi, né? Então Deus mostrou para ela, foi Jesus próprio que mostrou, e para nós é assim, né? Num filme, ou agora que a gente vê pela televisão alguma. Só que quando a gente vê alguma coisa ali da guerra da Ucrânia, por exemplo, ali do Hamas ali com Israel, a gente não vê as pessoas, né, assim, destroçadas, vamos dizer assim, né, sem as pernas, sem o braço, igual os filmes mostram, né, porque daí no filme mostra essas coisas. E aí eu olhei assim, falei, meu Deus, quanto medo, né, assim, coisa, né, e na minha mente veio assim, era um mundo que já estava perdido, muita perdição, porque Jesus já estava se lamentando demais com a Luísa, né, então a gente sabe disso. Não era um tempo, porque a gente pensa, né? Fala assim, os anos 80 era melhor, os anos 60 não sei o quê, tinha mais pureza. Não, né? Porque Jesus está aqui em 1940 falando, 1800 lá, falando para Luiz, e está lá escrito que não, né? E ele estava triste, né? Ele estava triste com as iniquidades do mundo, com os pensamentos. A mesma coisa aqui, que aqueles que estão à frente, né? Que seria os padres, ele reclama muito lá, mesmo nessa idade, nessa época, ele reclama muito dos padres, dos políticos, tudo ele reclama, né? Reclama muito. Então você sabe que não estava bom. Não estava bom, nunca teve, né? Então se a gente for ver mesmo, teve guerras e guerras e mais guerras. O homem só pensa em guerra, só pensa em poder, só pensa em maquinações, como ele fala lá, né? Aí eu fiquei pensando assim, falei, veio o castigo, veio. Morreu muita gente, né? Muita gente mesmo, a guerra mata muita gente. Parece um mal, foi assim, a gente olhando, né, que é um mal muito grande uma guerra, quanta coisa, quanto choro, quanta dor. Mas aí eu fiquei pensando, né, falei, Deus, mas no meio de tanta dor, todos esses jovens, o senhor falou que quando eles são assassinados, que ele já explicou, né? Em alguns trechos ali, ele mostrou com uma visão, com uma mística, eu não lembro qual, que uma pessoa tinha sido assassinada por uma outra, né? Tipo, num assalto. E ele falou que ele dava uma graça muito grande para aquele que tinha sido assassinado por ter passado por isso, sabe? E ia ter uma glória muito grande no céu. Tipo assim, ele ia recompensar no céu por aquilo que ela passou, por aquele susto, aquele mal, aquele medo, aquela dor, né? Então eu fiquei pensando, nossa, é horrível, né? A gente olhar a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, é horrível. Eu já vi muitos filmes e é horrível. Dá angústia na gente de ver aquele sofrimento, aquelas coisas, né? Mas daí eu falei assim, só que o senhor falou que dá uma grande graça depois, uma recompensa muito grande lá no céu. O senhor salvou, acho que todo mundo. Então, todas as pessoas que passaram aí, porque eles eram obrigados a estar lá. Eles morreram por obrigação, né? Porque o chefe do seu país lá entra na guerra e coloca eles lá na linha de frente e manda eles ir, eles morrem, entendeu? Eles são obrigados, não é pela vontade deles, não é porque eles se acham melhor, eles morrem de medo, chegava lá, ficava tudo com medo, tudo traumatizado, né? Então eles sofrem assim uma dor muito grande, uma injustiça muito grande, né? Então todos eles sofreram injustiças assim muito grandes.
E aí eu fiquei pensando, tá aí o plano de salvação. O Senhor salvou quase todo mundo que estava nessa guerra. Todos eles, porque no fim eles vão indo lá, de certa forma, até inocente, né? Imposto, né? Por uma imposição, né? De alguns, né? Então, assim, do que parece mal, porque foi um sangue lavado ali, né? Sangue de nações lavado, quantos vão morrer, quantos filhos. Então, desses filhos que morreu, a família também que ficou, né? Passaram por uma dor muito grande, muita coisa. E aí eu fiquei pensando, falei assim, porque eles sofreram. E provavelmente muito medo. Se arrependeram. Quantos que não se arrependeram? Deve ter se arrependido de tudo. Ali na hora da morte, quantos que não se arrependeram? Então eu falei assim, também é igual lá das criancinhas lá dos Santos Inocentes, né? Que fala, que a gente comemora. Foi uma coisa muito, muito triste, né? O Herodes lá matar todas as criancinhas, mas eles todos, Deus recolheu todos, né? Não ficou nenhum para trás, todos se salvaram, né? Todos ele recolheu, né? E ele fala, né? Que recolheu todos, né? Porque era uma injustiça que eles estavam recebendo, principalmente por Jesus, né? Então daí eu fiquei pensando nisso, falei assim, provavelmente, assim, Jesus aproveitou dessa guerra, porque vamos supor se todos esses jovens vivessem uma vida normal, muitos não se perderiam, porque o mundo já estava horroroso de pecado, né? Eles já estavam cometendo muito pecado, né? Então aí, essa é uma forma de Deus salvar muitas pessoas, porque sofreram, né? O que sofreram, né? Então assim, é isso que eu fiquei pensando, né? Nessa, nessa misericórdia, né? De Deus, assim, que dessa injustiça, é, porque não é bem isso que Deus quer, não é guerra que Deus quer, né? Ele queria, ele fala, né, que teria que ter as cabeças ali conduzindo o povo para Deus, para não pecar, né? Mas aí chega uma hora que as almas vão se perder muito, e aí vem essas coisas. Mas é, é, é plano de salvação, né? De misericórdia, né? Vou continuar aqui. Você estava falando assim, algo que me passou mesmo na minha mente ali, esses dias, né? Suas alianças, uma verdadeira união dos precursores do anticristo. Não tem fundamento e não tem força para a vitória. Como vocês, elas se desintegrarão e deixarão apenas uma memória de horror nos corpos, lares e almas de meus pobres filhos. Não sei se é isso que eu estava falando agora, né? Suas alianças, uma verdadeira união dos precursores do anticristo. Não tem fundamento e não tem força para a vitória. Como vocês, elas se desintegrarão, né? Então, vai se acabar. E não deixarão apenas uma memória de horror, né? Uma memória de horror nos corpos, lares e almas de meus pobres filhos. Quando Deus troveja, e que são numerosos cavalos e cavaleiros fortes, cascas sopradas pelo vento em todas as direções. Eu sou aquele que fortalece as forças armadas, mas elas devem ser amontoadas por motivos justos, não por desumanidade e orgulho. Todo pecado será punido, e toda zombaria será punida por Deus. Porque Deus, diz o Senhor, nunca será zombado, e não é lícito oprimir os inferiores. Mas note uma coisa, Maria, os inferiores também são defendidos pelo respeito à lei, para vocês tenham sempre o seu Deus com vocês. Prestar atenção, vou ler de novo, porque às vezes eu tenho que ler de novo. Pequenez da criatura, né? Não entendo assim da lei, já entendo o que Deus está falando, não. Às vezes eu vou entender só depois. Às vezes eu releio porque, para depois mesmo, né? Para depois mesmo eu sei que se eu não consigo na hora, depois eu vou indo assim no dia, durante o dia, às vezes eu entendo. Quando Deus, né, troveja, né?
os que são numerosos cavalos e cavaleiros fortes, cascas sopradas pelo vento em todas as direções. Então, quando Deus resolve, né? Quando Deus ele vai trazer os castigos mesmo, não tem nada na terra que pare, né? Que seja mais forte que Deus, imagina. Deus, ele é só a gente pensar assim, em forças da natureza que a gente já vê que a gente não consegue é nada, né? Mas às vezes eu penso assim, que quando vem essas explicações de uma força da natureza, alguma coisa física, é para a gente entender também o lado espiritual, né? Então, assim, às vezes, no primeiro momento, vem assim na mente da gente algo físico mesmo, né? Por exemplo, uma força da natureza. Vamos supor que Jesus, Deus mandasse um terremoto ali, um meteoro, vamos dizer assim, acaba com a Terra em 2 segundos. Então, não adianta armamento nenhum, né? Não adianta nem a bomba atômica, vamos dizer assim, que tem o poder de uma bomba atômica, não adianta nada, né? Então, mas isso é uma forma física, né? Isso, assim, é uma forma material, vamos dizer assim, né? E às vezes Deus está trovejando aqui, está fazendo a sua força mais no campo espiritual, né? Às vezes, olhar às vezes com o espiritual, né? Eu sou aquele que fortalece as forças armadas, mas elas devem ser amontoadas por motivos justos, né? Então, os motivos têm que ser justos, né? Deus, ele fortalece os justos, não por desumanidade ou orgulho. Todo pecado será punido, e toda zombaria será punida por Deus. Porque Deus, diz o Senhor, nunca será zombado, e não é lícito oprimir os inferiores. Mas note uma coisa, Maria. Os inferiores também são defendidos pelo respeito à lei, para que vocês tenham sempre o seu Deus com vocês. Ah, tá, acho que agora que eu entendi, né? Aqui ele está falando que não é lícito oprimir os inferiores, né? Os pequenos. Mas para que os pequenos também sejam defendidos, né, por Deus, porque ele está falando aqui que Deus, ele defende os pequenos. Mas para ele ser defendido por Deus, eles têm que ter respeito pela lei de Deus também, ó. Né? Então aqui ele está falando assim, ó, que tem o pecado, todo pecado será punido, toda zombaria será punida por Deus, e que Deus defende os pequenos, né? Acho que é isso que Deus está querendo dizer aqui. Mas ele falou, note uma coisa, não é porque você é pequeno que você vai ser defendido, você pode pecar e zombar de Deus, entendeu? Você também tem que estar dentro da lei, ó. São defendidos pelo respeito à lei, para que vocês tenham sempre o seu Deus com vocês. Então, os pequenos, né, tem que estar dentro da lei de Deus, para que sejam defendidos por Deus, né? Se você não tem a força, você não tem o poder, você não é chefe, né, esses que vão conduzir os pastores, sei lá o quê, às vezes falar no meio do povo, eu não sei. E aí você é defendido por Deus, né? Mesmo que você fique sob a opressão, né, oprimido aí pelos chefes, vamos dizer assim, né, os superiores, qualquer tipo de superior, tá? Estou falando de todo tipo aí de superior, né? Que tem povos oprimidos, né, sei lá, pelo um ditador, sei lá o que, né? Mas os pequenos estão sendo defendidos por Deus. Certo? Deus cuida, mas eles têm que estar o quê? Humildes, né, na lei, sob a proteção de Deus, né? Não é pecando, não é zombando, não é se juntando, não é sendo igual, não é copiando o que está fazendo no errado, né? Porque é assim que Deus está falando. O que está fazendo errado, uma hora Deus vai julgar, vai ter o julgamento deles. Né? Então, aqui, isso que Jesus está falando lá no começo, né? No mesmo que for na hora da morte, vai confrontar, né? Com tudo de errado, com tudo que era para ter feito de bom e não fez. Né? Então, ele está falando aqui nos pequenos aqui, que a gente, que não, né? Vamos por, acho que nós somos exemplo comum desses, né? Ele está falando, você vai ser defendido por mim, mas não é para entrar no que eles fazem, né? Pecado, zombaria.
Não, você tem que estar dentro da lei, você tem que estar dentro da lei de Deus, sob a proteção de Deus, sob os cuidados de Deus, dependente de Deus, né? Sim, certinho, né, com Deus, né? Amando a Deus, né? Mas não por medo, né? Por amor, porque tudo que Deus fala, na verdade, toda essa liberdade que Deus deu para o homem, toda essa permissão de pecado, toda essa permissão dele ter que sempre estar transformando o mal em bem, né? A salvação, tudo isso é porque ele quer o amor do homem, mas o amor livre. Então ele permitiu. Eu vi uma explicação que eu vou passar aqui ontem também, que a pessoa falou assim: ah, mas se Deus sabia que Adão e Eva ia pecar, por que que ele deixou pecar? Ia perder muito, né? Aí é um pastor, na verdade, estava explicando. Ele falou assim: olha, você tem um celular aí na sua mão. O celular, ele faz aquilo que você quer, mas ele não é livre. E Deus, ele foi o que pagou o maior, com tudo isso, com essa liberdade que ele deu ao homem, o preço que, quem pagou o maior preço foi Deus, ele estava falando. Acho que o cara falou isso, né? Falou assim, se ele sabia que o homem ia pecar, por que que o preço, né, que o homem ia pagar por essa liberdade? Como assim? Então, por que que Deus já não deixou o homem programado para não pecar? Não... Eu lembrei. Se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que ele permitiu uma tentação tão grande? Deixou essa tentação forte, tipo, né? Essa permissão de ter uma tentação. Por que que ele não eliminou essa tentação? Por que que ele deixou a tentação para o homem? Né? A serpente lá ia até o homem, tentar o homem, se ele sabia que o homem ia pecar. Daí ele falou assim, só que quem pagou o maior preço foi Deus. Ele falou, isso que ele falou, só que quem pagou o maior preço de tudo isso foi Deus. Porque ele não queria um robô. Ele deu a liberdade para o homem. Então ele pagou quem pagou o maior preço ainda foi Deus. Ele preferiu pagar o maior preço, mas ter amor livre. A pessoa que ama ele, porque quer amar ele, não uma pessoa programada igual um celular. Daí ele deu a explicação do celular. Ia fazer tudo que ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, mas programado. Entendeu? Não é para ser uma coisa programada. Era para ser um amor amado, livre, né? Então, assim, achei interessante essa explicação. Lógico que ele falou mais coisas, mas eu não lembro, tá? Então, tô falando assim um pouquinho que eu lembro. E aí, nesse final aqui, eu fiquei pensando, né? Falei assim, então eu vou cumprir a lei de Deus, vou ficar cumprindo a lei de Deus, só para ter uma armadura, como ele falou ali em cima, né? Só para ter uma armadura, só porque eu tenho medo de ser condenado, né? Então, assim, se você tem esse medo, conversa com Deus, fala, eu não quero te amar assim, eu quero te amar porque eu quero te amar, na liberdade de te amar, né? Então, eu quero te amar de verdade, eu não quero te amar para ter uma armadura por medo, né? Então, assim, eu vivo falando isso para Deus, na verdade. Eu falo, pai, eu não quero te amar para cumprir uma regra, só para falar assim, agora eu tô na armadura para me salvar. E agora eu indo cumprindo esse preceito, eu vou estar salva, eu vou para o céu, não vou para o inferno. Entendeu? Sem o entendimento de amar, né? A gente pedir mesmo para Deus se revelando, para a gente estar aqui, não querer pecar, não querer zombar de Deus, mas por amor de verdade, né? Não por isso, sabe? Por um preceito, por um medo, né? Então, assim, é isso que eu, terminando nesse trecho 16, sei quanto tempo já faz, aí a gente continua desse 17 aqui, tá? Então, aí eu passo amanhã 17 aqui. Amém, Fiat.